Bom, pessoal, continuando nossa leitura de Memórias Póstumas, né? Nós paramos no capítulo 100 e agora vamos para o capítulo 101, a Revolução Dálmata. Só para relembrar a vocês, né? O amor da Vigília com o Brás Cuba está esfriando, o Damasceno, pai da garota lá, Eulália, né? Que quer casar, irmã de Brás Cubas também quer aquele caso, o cunhado quer. Na verdade, eles querem livrar Brás Cubas desse amor meio perigoso, né, com a mulher casada. Ainda mais que já rolou uma carta anônima para o marido da Vigília, né, o Lobo Neves. E o Lobo Neves ia ser presidente de uma província, mas desistiu porque caiu no dia 13, e o dia 13 ele achava que era um dia ruim para ele. E ficou um pouco ruim para ele na política, mas aí volta tudo ao normal, né? Então, nós vamos continuar nossa aventura, o capítulo 101, já que nós paramos no 100. E só para relembrar a vocês, o Lobo Neves consegue, né, recuperar a influência dele na política e tudo indica que a Vigília vai ser uma baronesa. E vocês não podem esquecer que Vigília é interesseira, como todas as mulheres nos romances realistas, naturalistas, né? Porque eles são um contraponto ao romantismo, lembrem sempre disso, e arte é uma forma de ver o mundo, né? Uma forma de analisar o mundo. E então a Vigília é interesseira, quer ser marquesa, gosta de Brás Cubas, mas Lobo Neves que pode fazê-la marquesa, baronesa, né? A Marcela era interesseira, só queria dinheiro. Todo mundo, toda mulher nesses romances são espertas, são diferentemente do romantismo que achava as mulheres ingênuas, frágeis, angelicais, né? Então há um contraponto entre uma obra realista como essa que estamos lendo e, evidentemente, uma obra como Memórias Póstumas, que é a primeira obra realista do Brasil. Então a visão da mulher muda completamente. O homem é visto pelos realistas como um boneco que é manobrado pelas mulheres, né? Aquelas que são espertas. E continuemos então com nossa história, né? Capítulo 101, a Revolução Dálmata. Vigílio e seus pretendentes, né? Lembrem, Vigília é uma mulher bonita, né? E muita gente fica interessada nela. Foi Vigília quem me deu a notícia da viravolta política do marido. Certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia, falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. E aí ela diz a ele, de maneira que desta vez... Não, ele que diz, de maneira que desta vez fica você baronesa. Ela derreou os cantos da boca e moveu a cabeça a um lado e outro, mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. E não sei por que imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude. Não digo pela virtude em si mesmo, mas por gratidão ao marido, que ela amava cordialmente, a nobreza, né? E um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pilintra, delegação da Dalmácia, suponhamos, o conde BV, que a namorou durante 3 meses. Bom, então vejam, notem, a Vigília, ela está para ser baronesa, e o que é que o Brás Cubas tem cuidado, o que é que ele tem medo? Ele tem medo que, por esse título de nobreza, ela possa abandoná-lo, né? Além do mais, aparece um conde, né, nobre, cara com título de nobreza pelo menos, que dá umas paqueradas com a Vigília, e o Brás Cubas fica muito preocupado com aquilo tudo, né? Esse homem, vero fidalgo de raça, né, transformaram um pouco a cabeça de Vigília, que além do mais possuía a vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim se não arrebentasse na Dalmácia uma revolução que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Ou seja, ele inventa nesse país, a Dalmácia, um embaixador, que é um conde, chega aqui no Brasil e vai à casa da Vigília. E ele tem ciúme. Vocês sabem, ele é muito ciumento.
Ele é mais ciumento do que o próprio marido da Vigília. Capítulo 102, né, de repouso. Nós temos aqui um suspense e uma metalinguagem. Lembrem que a metalinguagem é uma característica constante na obra do Machado de Assis, e eu já expliquei a vocês várias vezes que metalinguagem é quando, escrevendo um livro, você discute dentro do próprio livro, o livro ou a feitura do livro, né? Algo sobre o próprio livro. Então, no capítulo 102, mas este mesmo homem que se alegrou com a partida do outro, praticou daí há tempos, não hei de contá-lo nesta página, fique este capítulo para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nessa página. Ou seja, ele vai dizer que o que ele está censurando e o que ele está desejando de mal para esse conde de outra nação, por causa do ciúme da vigília, ele está censurando, mas ele também vai fazer algo parecido. Só que ele não quer nos contar agora. Então, continuemos. Capítulo 103, distração. Brás Cubas se atrasa para o encontro com Vigília. Não, senhor doutor, isto não se faz. Perdoe-me, isto não se faz. Tinha razão, dona Plasta. Nenhum cavalheiro chega uma hora mais tarde ao lugar que o espera a sua dama. Entrei esbaforido, né, todo atrasado, correndo, suado. Virgília tinha ido embora. Dona Plasta contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar-me ao desprezo, e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Yayá, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificaria tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco, e não era. Cuido que foi simples distração, um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, uma simples distração. Então, o que aconteceu nesse capítulo? Ele se distraiu em alguma coisa, esqueceu do compromisso da casinha da Gamboa, para encontrar a Vigília, né, que apesar de não ter mais aquele fogo todo, mas ainda estão se encontrando. E a dona Plácida, que é quem mora na casa e é a alcoviteira, né, ela está preocupada, ela está aflita com essa possibilidade de perder essa, essa boquinha, né? Ela tem uma casa lá, não paga aluguel e tudo, e comida, feira, tudo, né? Então Dona Plácida está aflita. Coitada de Dona Plácida, estava aflita deveras. Andava de um lado para o outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula, a fresta da janela, né? Coitada de Dona Plácida. Com que arte aconchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhãs do nosso amor, que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. A Dona Plácida está interessada, e para ele todas as mulheres são interesseiras, porque está se dando bem também, né? Vigília está zangada, né? Chegou lá, levou um chá, e não, ele não apareceu, e fala em separação. Vigília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação, louvava o marido. Esse sim era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição. É o que ela dizia. E para que trair o marido se ele era assim? Né? Se esse marido era tão atencioso, por que ela faz isso? Enquanto eu, sentado com os braços fincados no joelho, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca, pobre formiga. Ele, na realidade, ele quer pegar essa cena da natureza, né, a mosca ali, a formiga agarrando, essa luta pela sobrevivência, para nos lembrar da nossa luta pela sobrevivência. Né? E aí ela diz, mas você não diz nada? Nada? E ele, que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teima em zangar-se. Que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. E ela responde, justamente. Foi dali pôr o chapéu com a mão trêmula, raivosa. Ela está muito nervosa. E diz, adeus, dona Plácida. Vai embora, né? Depois foi até a porta, correu o feixe e ia sair. Agarrei-a pela cintura. Tá bom, disse-lhe. Vigília ainda forcejou por sair. Eu retive-a e pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela, né, canapé é uma cadeirinha
delicada, sentei-me ao pé dela, disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes e outras graciosas. Então ela está zangada e ele tenta acalmá-la, né? E aí Lobo Neves chega na casa da Gamboa. Imaginem vocês, o cara está na casinha lá, escondido, que ele alugou, e agora, de repente, ele acha que ninguém sabe dessa casinha, e de repente o marido da mulher chega. Vamos ver agora essa tensão. Lobo Neves aparece na casa da Gamboa, né? Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, quer dizer, Dona Plácida ficava olhando se tinha gente na rua na hora de vigília sair, entendeu? Ela ficava tucaiando. Aí quando estava bem tranquila a rua, ela dizia agora, aí ela saía. Fecha subitamente a janela e exclama, Vige Nossa Senhora. Aí vem o marido de Ayá. E aí vocês imaginam o que pode passar na cabeça da vigília e do Brás Cubas, né? Como é que o marido achou essa casa? Vamos ver. O momento de terror foi curto, mas completo. Vigília fez-se da cor das rendas do vestido, né? Ficou pálida, branca. Correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a janela, né? A rótula, a cortina, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Vigília tornou a si, empurrou-me para a alcova, né, para o quarto, disse a Dona Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Era ele. Dona Plácida abriu a porta com muitas exclamações de paz. Dona Plácida está assustada, né? Peraí, só um segundo aqui, um pouquinho de nada. Um momento. Pronto. Então, o marido chega, ela abre, né? Abriu a porta com exclamações de paz. No senhor por aqui, honrando a casa da sua velha. Aí Dona Plácida dá uma de... Entre, faça o favor. Adivinhe quem aqui está. Não tem que adivinhar. Não veio por outra coisa. Apareça, Iaiá. Vigília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Brás Cubas está no quarto, olhando pelo buraco da fechadura, né? O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. Que é isto? Exclamou Vigília. Você por aqui? E ele diz, eu ia passando, vi Dona Plácida da janela e vim cumprimentá-la. Muito obrigada, acudiu essa. Dona Plácida do jogo, né? E digam que as velhas não valem alguma coisa. Olha aí, gente. Yaya parece estar com ciúme e acariciando-a muito. Este anjinho é que nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha. É mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Então, eles agora, tanto Dona Plácida, né, e vejam que a visão do realista das mulheres é essa, elas são malandras, espertas, elas agora vão fazer de conta que, do mesmo jeito que ele viu Dona Plácida e entrou, Vigília também viu Dona Plácida e entrou. Vão fazer de conta que não era o lugar dos amores escondidos, né? Aí continua aqui. Deixa eu ver. Não me demoro. Sente, senhor doutor. E ele respondeu, não vou demorar. Você vai para casa? Disse Vigília. Vamos juntos. E ele responde, vou. Dê cá o meu chapéu, dona Plácida. E ela está aqui. Dona Plácida foi buscar um espelho, abriu diante dela. Vigília punha um chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido que não respondia nada. A nossa boa velha, a dona Plácida, né? Tagarelava demais, falava demais, era um modo de disfarçar as tremores do corpo. Ela está nervosa, mas ela disfarça, né? Que é outra característica das mulheres que o Machado vai destacar. Os realistas, né? Elas são dissimuladas. Vigília, dominada no primeiro instante, tomara posse de si mesma. Agora está mais tranquila, né? Mais confiante. Ela estava com medo que ele tivesse vindo, que alguém tinha dado a dica que ela estava com um amante, mas na verdade ele disse que viu Dona Plácida e entrou. Pronta, disse ela. Adeus, Dona Plácida. Não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim e abriu-lhes a porta. Capítulo 105, né? Equivalência das janelas. Dona Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira, né? A velha estava nervosíssima. Eu deixei imediatamente a alcova, né, o quarto, e dei 2 passos para sair à rua com o fim de arrancar a vigília ao marido. Olha, ele está
apaixonado, né? Louco, né? A coisa deu certo, saiu tudo bem, no entanto ele quer sair, quer brigar com o Lobo Neves, né? Foi o que disse, e eu bem que o disse, porque Dona Plácida deteve-me por um braço. Ou seja, Dona Plácida, a mulher é sempre mais esperta, a mulher sempre contém mais, né? Tempo houve em que cheguei a supor que não dissera aquilo, senão para que ela me detivesse. Mas a simples reflexão basta para mostrar que depois dos 10 minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. Então a Dona Plácida segura ele, né? E ele vê que ia fazer uma loucura, né? Capítulo 106, jogo perigoso, né? Essa coisa está ficando perigosa. O Lobo Neves já recebeu uma carta que a mulher estava traindo ele. O Lobo Neves de repente aparece na casinha da Gamboa, que eles tinham escondidinho. Então o Brás Cuba está ficando cansado, preocupado, né? De repente vejo um vulto negro. Era a Dona Plácida, que fora dentro. Enfiara a mantilha, né? Aquele véu preto. E vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei-lhe que era arriscado, porque ele desconfiaria de visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela. Eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Ou seja, Dona Plácida está chamando Brás Cubas para ir na casa da vigília, mas ela vai primeiro. E se Lobo Neves estiver, ela não entra, né? Saiu. Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Vi-me logo casada, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby, né, um bebê, né, um filho, que dormia no regaço da ama. Todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através das árvores uma nesga do céu azul. Ou seja, ele está com medo. Porra, faz tempo que eu estou me arriscando. Está na hora de eu casar, ter minha mulher, meu filho, viver tranquilo, né? Pelo menos é o que ele pensa. Capítulo 107, um bilhete de vigília. E ela manda o bilhete para ele dizendo: não houve nada, mas ele suspeita alguma coisa. Está muito sério e não fala. Agora saiu. Sorriu uma vez somente para Nhonhô. Nhonhô é o filho do Lobo Neves com a vigília. Depois de o fitar muito tempo carrancudo. Não me tratou mal nem bem. Não sei o que vai acontecer. Deus queira que isto passe. Muita cautela por hora, muita cautela. Então ela está preocupada. Por enquanto não houve nada, mas ele está muito estranho, então ela está preocupada. Capítulo 108, que se não entende, ele pensando sobre esse bilhete. Eis aí o drama, né? Eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. No caso, Shakespeare, o dramaturgo inglês, né, que escreveu Hamlet. Esse retalhinho de papel, né, o bilhete, garatujado, né, escrito em partes, machucado das mãos, era um documento de análise, que eu não farei nesse capítulo, nem no outro, nem talvez em todo o resto do livro. Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa. Por trás delas, a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tem de se resolver na lama ou nas lágrimas. Né? Então ele está pensando nele, o que é que esse bilhete quer dizer sobre ela, sobre ele, sobre Lobo Neves. Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete 3 ou 4 vezes naquele dia, acreditai-o que é verdade. Se vos disser mais que o reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo. É a realidade pura. Ou seja, ele também está preocupado, né? Situação delicada. Capítulo 109, o filósofo. Né? Lembra que o Brás Cubas mandou um bilhete devolvendo o relógio, né? A visita do Quincas Borba. E ele agora parece estar numa situação melhor. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi a principal razão. Foi a reflexão que me fez o Quincas Borbas, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade, a simplicidade, não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo. Que esta filosofia, né, acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores. Que, ao contrário,
A frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, que era a expressão acabada da tolice humana. Explicando um pouquinho a vocês, né? Na verdade, o Quincas Boas vai dizer, olha, a minha filosofia, o humanitismo, né? Ela é boa porque a gente pode dançar, farrar, beber, ter amantes, né? Não precisa ser simples, aquela vidinha de sempre. Não, isso vai levar você para o ascetismo, quer dizer, para uma vida meio religiosa. Não precisa disso, isso é tolice. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Então, essa filosofia dele é a ideia de que nós, seres humanos, né, vamos cultivando vícios e coisas, vamos dando uma que somos uma coisa que não somos, tudo para se dar bem. Né? E, e é isso que ele vai conversar com o Brás Cubas. E ele vai querer levar Brás Cubas para essa filosofia, certo? E aí ele fala dos gregos, né, especialmente das duas escolas gregas que estão no centro do pensamento do Quincas Borba, que é o estoicismo e o epicurismo, né? O estoicismo sendo muito da vida simples, do recolhimento, do sacrifício, e o epicurismo da busca pelo prazer, daquilo que você gosta. E o humanitismo vai mais na direção do epicurismo. Né? Só que ele diz que a ideia dele é melhor do que a dos gregos. Então, isso vai ser tema, como eu já disse a vocês, do próximo romance do Machado de Assis, que vai ser o Quincas Borba. Né? Lobo Neves é nomeado mais uma vez presidente de província. Lembra que ele foi uma vez e o Brás Cubas ia ser secretário e eles ficaram preocupados com ele, porque é longe, né? Ele vai para outro estado, ele ia para o norte. E os dois, o casalzinho de amantes ficou muito preocupado, muito angustiado, né? Mas agora ele novamente foi nomeado para presidente de outra província. Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13. Ele quer que o Lobo Neves não vá para ele continuar mal ou bem com a vigília. Né? Porém, a data era de 31. E esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica, que profunda que são as molas da vida. Ele está brincando, né? Os realistas são muito materialistas, muito científicos, muito objetivos, né? E ele está brincando, gente, com a superstição humana. Quer dizer, 13 você não foi, ele não foi, porque era um mundo de azar. 31 é 13 ao contrário. Mas aí não tem problema nenhum. Quer dizer, como é que a mente humana, aí ele brinca, né, que profunda que são as molas da vida, né? Na verdade, ele está ironizando a nossas superstições. Capítulo 111, o muro. Vigília vai embora. E Brás Cubas confunde as mensagens. Então, dessa vez ela vai. E da outra vez ele ia como secretário, né? Parece que dessa vez, não. Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar, né? Vigília e Lobo Neves. Embarcar tudo era de navio nessa época, né? Entrando em casa de Dona Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de vigília. Dizia que me esperava à noite na chácara, sem falta. E concluía: o muro é baixo, do lado do beco. Ou seja, ela vai embora e está querendo se despedir dele. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota, com o riso. Imaginei-me assaltar um muro, embora baixo, e do lado do beco. E quando ia galgá-lo, né, via-me agarrado por um pedestre de polícia que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo. E que tinha que fosse baixo? Naturalmente, Vigília não soube o que fez. Era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar, em 30 mil pedaços, e atirá-los ao vento, com o último desejo da minha aventura. Mas recuei a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo, não havia remédio senão ir. Então ele está com medo de ir, né, encontrar Vigília, pular muro, mas resolve ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Plácida.
onde ela disse que me espera, que me espera. E aí a dona Plácida diz, não me disse nada. Neste papel, né, o bilhete. Mas esse papel achei hoje de manhã nessa sua gaveta. E pensei que tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o. Era, em verdade, um antigo bilhete de vigília, recebido no começo dos nossos amores. Uma certa entrevista na chácara que me levou efetivamente a saltar o muro. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita. Ou seja, Vigília vai embora, ele acha um bilhete velho e pensa que ela está chamando ele agora, mas não é. Ela não está chamando. E ela vai embora, né? Capítulo 112, a opinião. Brás Cubas encontra Lobo Neves e reflete sobre a força das opiniões em nossas vidas. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios, né? Ambíguos, dá para você entender duas coisas. Ele pegou um bilhete que era de um tempo, confundiu com outro, e ele vai dizer, esse dia parece que ia ter muito isso. Poucas horas depois, encontrei o Lobo Neves na Rua do Ouvidor. Falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou, ao lado, a ilharga, né? E deixou-me, depois de muitos cumprimentos. Então ele rapidamente conversou pouco e foi embora. Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me então, e peço perdão à crítica se esse meu juízo for temerário, pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si, nem do código, da lei, né? Nem da consciência, tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível em que cada membro acusa e julga era o limite posto à vontade de Lobo Neves. Resumindo, Lobo Neves está quase certo que Vigília tem um caso com Brás Cubas. Só que ele é louco por ela. Ele não tem coragem de deixá-la. E, na verdade, o que ele tem mais medo, né, porque ele já sabe que está sendo traído, é que caia na boca do povo. Ele tem medo da opinião dos outros. Como muitas vezes acontece na vida real, né? A fofoca sobre a traição é que dói muito mais do que a própria traição. Capítulo 113, a solda, ainda sobre a questão da opinião, né? E a força que a opinião tem sobre a vida da gente. Um amigo dá uma opinião, uma pessoa que a gente não gosta, e a gente acaba sendo movido muitas vezes pelas opiniões dos outros, né? A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Não é impossível que eu desenvolva este pensamento antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica como na política. Ou seja, eles a opinião é legal porque você está muito arisco, né, se arriscando, mas aí você se recolhe com medo da opinião alheia, né? Você vai fazendo uma coisa e, não vou fazer não, pode o pessoal descobrir. Então, na verdade, ele está querendo dizer com isso que a nossa vida é uma vida baseada numa aparência de ser uma coisa que não se é. Capítulo 114, fim de um diálogo. Ela vai embora, né? A despedida da vigília. Sim, é amanhã. Você vai a bordo, né? Se ele vai se despedir, se ele vai até o navio na hora dela ir embora. E ele responde: está doida? É impossível. E ela, então, adeus. E ele, adeus. Não se esqueça de Dona Plasta, vá vê-la algumas vezes, coitada. Foi ontem despedir-se de nós, chorou muito, disse que eu não haveria mais. É uma boa criatura, não é? E o Bray responde, certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas, agora, até daqui a, talvez 2 anos? Qual? Ele diz que só até fazer as eleições. Sim, então até breve. Olha que estão olhando para nós. Eles vivem desconfiados direto. E o Lobo Neves diz à vigília que não vão demorar muito nessa província. Quem? Aí ela pergunta, né, ele, ali do sofá, separemos-nos. E veja, são os últimos momentos que eles estão se vendo. E se separar numa hora dessa por causa do olho alheio, né? Custa-me muito, mas é preciso. Adeus, vigília. Até breve.
Adeus. E aí ela vai embora, né? E ele não pode nem até o navio se despedir, porque todo mundo já está desconfiando, até o marido, né? Então não vai. O almoço. Capítulo 115. Brás Cubas reflete sobre o amor e a partida de vigília. Não a vi partir, mas a hora marcada, né, a hora que ele sabia que ela ia viajar, sentia alguma coisa que não era dor nem prazer. Era uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrita o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, titilar-lhe é para mexer com seus nervos, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, seria romântico, né? Mas não seria biográfico. Aí ele diz, ó, a verdade é que eu comi bem, eu não estou escrevendo um romance romântico, eu tenho que contar o que aconteceu, né? A realidade pura é que eu almocei como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes, os salgados, as delícias de Mister Proudhon, o cozinheiro francês do restaurante que ele frequentava, né? Afinal de contas, ele era de classe alta. Ai, dor, era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar afora, no espaço e no tempo. E eu ficava-me ali, numa ponta de mesa, meus 40 e tantos anos, tão vadios, tão vazios, ficava-me para os não ver nunca mais, porque ela poderia tornar. E tornou. Mas o eflúvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde, né? Então, Vigília vai embora e ele está aqui poetizando, pensando na vida dele, na existência, né? Capítulo 116, Filosofia das Folhas Velhas, né? A ausência de vigília e reflexões sobre a vida e a morte. Esse livro é assim, ele tem muita reflexão sobre a existência humana, sobre a vida, sobre a morte, sobre o que nós somos, sobre o que nós aparentamos ser, né? A partida de Vigília deu-me uma amostra da viuvez, né? Ele se sente meio viúvo. Nos primeiros dias, meti-me em casa a fisgar moscas, como Domiciano, se não mente Suetônio, mas a figá-las de um modo particular. Como eu disse a vocês, em outras ocasiões, ele leu muito, né? E ele solta aqui no meio da história, você, leitor, que se vire, né? Eu fiquei fisgando mosca como Domiciano, se não estiver mentindo, Suetônio. O Suetônio é um historiador romano que escreve um livro muito famoso, que nós temos hoje ainda esse livro à disposição, chamado Os Doze Césares, né, onde ele conta a vida, a história dos 12 Césares, inclusive a de Domiciano, que foi um dos imperadores de Roma. E segundo Suetônio, Domiciano gostava muito de ficar num canto parado e às vezes ficar pegando moscas, né? Por isso que ele disse, se não for mentira de Suetônio. Eu também estava assim, fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com um livro aberto entre as mãos. Era tudo. Saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Devaneio, né? Pensando, pensamento. Meu tio Cônego, né? O tio dele que era padre, morreu nesse intervalo. Idem dois primos, né? Nesse intervalo ele perdeu o tio e dois primos. Não me dei por abalado. Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio. Selei as cartas, né? Na verdade são os corpos, meti-as na caixinha e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros. Eu continuava as moscas. Então notem como ele fala da morte, ele está querendo dessa maneira bem assim, banal, mostrar para a gente como é a vida. De repente meu tio morreu, os primos morreram, eu botei lá no caixão e morreram. E aí nasceu a Venância, filha da Sabina com Cotrim, né? A Sabina é a irmã dele. É como se ele dissesse, a vida é assim. Agora foram eles, amanhã eu, vocês, etc. No tempo das cartas, né?
Outras vezes agitava-me, ia às gavetas, entornava as cartas antigas dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, né, que ele tinha esse costume de guardar cartas. E abria-as todas, lia-as uma a uma e recompunha o pretérito passado. Leitor ignaro, leitor distante, né? Se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás o prazer de ver-te ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Anacreonte tocava gaita, era um escritor, poeta, né, grego. Guarda as tuas cartas da juventude. Sabem que na época o meio de comunicação era carta, não tinha telefone, não tinha nada. Então, você guardava a carta como a gente hoje guarda um arquivo, uma foto, um digital, né? Então, na época só tinha isso, guardava as cartas. E ele disse que é bom guardar porque futuramente você se vê naquele tempo passado. Ele não tinha ainda à disposição dele, por exemplo, a fotografia, né, que você pode pegar as fotos e ver o passado e pensar. Então, é nesse ponto que nós vamos parar por hoje, no capítulo 116, vamos para o 117, com o nosso Brás Cubas, meio tristonho, meio por ali, a vigília foi embora, e ele está por aqui a pensar, certo? Então nós vamos parar exatamente nesse ponto e voltaremos brevemente com a continuação, com a leitura do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. É isso. Até a próxima.